Olá pessoal, sou Fabiano Demarco, sócio cofundador da Idealiza Cidades. Hoje estou aqui com o Pedro, com a Cristina, arquitetos da Ideia 1, que há muito tempo são parceiros da Idealiza Cidades. Estou lembrando aqui, o nosso primeiro projeto foi em 2016, mas contem aqui para a cidade de São José dos Campos, quem é a Ideia 1, de onde vem, como é a sua forma de trabalhar e como começou essa parceria com a Idealiza Cidades. E aí, Fabiana, é muito legal estar aqui com vocês hoje. Mais um momento juntos aí nessa trajetória de mais de 10 anos de parceria. Eu estou aqui ao lado do Pedro representando a Ideia 1, que é um escritório de arquitetura, um escritório gaúcho, mas que tem uma atuação já nacional, em âmbito nacional, que já faz pelo menos uns 5 anos que a gente está trabalhando nessa expansão. E a Ideia 1 e a Idealiza quase que se misturam, né, na trajetória, assim, tanto de bairros planejados quanto de arquitetura. E para nós, assim, é um privilégio muito grande poder trabalhar com a Idealiza, poder trabalhar no Parque Una. Vocês são clientes que nos dão muita liberdade, que apreciam a arquitetura e que têm uma noção muito grande assim do que é da importância de um bom urbanismo, de uma boa arquitetura e da importância de mesclar essas duas disciplinas numa coisa só. Nós estamos já no nosso 21º projeto em Pelotas. A gente já fez, se não me falha a memória, 7 projetos em Uberlândia, Parque Una Uberlândia. E aqui estamos com 4 projetos em São José dos Campos e muito felizes por estar próximo do lançamento do primeiro. Então já passamos de 30 projetos juntos, todos eles dentro de Parque Una. É diferente projetar dentro de um Parque Una? É diferente, com certeza. E hoje em dia eu vejo que toda essa diferença que tem projetar para o Parque Una, que a gente trabalha então com mais conexão urbana, com outra abordagem de projeto, a gente não trabalha com gradil, né? A gente não trabalha com guarita exposta, a gente não trabalha com valorização dos carros, a gente trabalha com valorização das pessoas. Tudo isso que são premissas que vieram do Parque Una e que vieram baseadas em conceitos fortes que a gente foi criando juntos, que vocês tinham na cabeça, a gente consegue hoje em dia levar para os outros projetos que não são de bairros planejados, que não são do Parque Una, mas que com certeza foram aprendidos por nós trabalhando no Parque Una. Acho que o Parque Una ele é como se fosse um laboratório de cidade, né? Então a gente gosta de atuar na cidade, mas também de fazer cidade, né? Através do Parque Una e dessas experiências que a gente teve, a gente consegue verificar agora que a gente já tem essa vida urbana pujante no Parque Una Pelotas, a gente consegue ver o desdobramento todo esse penso de arquitetura, de urbanismo, a gente consegue ver essas coisas tendo vida, né? E realmente criar a cidade de uma forma empírica, a gente testar, acertar, errar, replicar, não replicar e potencializar aquilo que a gente tem que potencializar. Toda essa disciplina que a gente tem do bairro planejado já ganhou bastante corpo. Uma das coisas que se fala muito em arquitetura é na escala do projeto. E desde desenhar uma mesa a projetar um loteamento de grandes proporções. E o Parque Una tem a sua escala própria. E vocês podem descrever assim, até para arquitetos que estejam aqui nos assistindo, como é projetar nessa escala de projeto que o Parque Una tem, até para que as pessoas saibam, o bairro tem, primeira fase lá em Pelotas tem 30 edifícios, depois mais 25 na segunda, aqui em São José dos Campos são 69 quadras para incorporação imobiliária, Uberlândia são 40, como muda para o arquiteto e urbanista, porque nesse caso ele tem que ser arquiteto e urbanista mesmo, projetar nessa escala? O que muda é essa prioridade, né? O espaço público vem antes do espaço privado, em primeiro lugar. Então, essas relações são todas muito bem pensadas e amarradas com esse contexto. Uma coisa que a gente, na atuação em Parque Una, percebeu é que não necessariamente o arquiteto precisa olhar para o edifício. Ele começa, como o Parque Una ele é pensado como uma sinergia, né? A gente acaba extrapolando um pouco os limites do lote e do edifício
e a gente começou a desenvolver master plans de quarteirões inteiros, né? Então, desde o bairro para a quadra, pro lote, e nesse sentido faz muito sentido o que a Cris está trazendo, da gente pensar primeiro os espaços públicos e depois os espaços privados, porque a edificação ela fica no terceiro plano, porque o foco é a vida, são as pessoas, né? Então eu acho que isso é uma lição aprendida sobre escala. Uma coisa que as pessoas que estão nos assistindo aqui agora querem saber é onde será o primeiro lançamento no Parque Una São José dos Campos. E vocês, como autores do projeto, poderiam contar onde é o terreno? Esse terreno é bom? Como ele é? Eu acho que o terreno que a gente elencou para ser o primeiro lançamento de São José dos Campos, ele tem uma série de peculiaridades em torno dele que tornam ele bastante especial, assim, porque existe um eixo, né, na Avenida Salmão, que vai encontrar justamente o eixo que é a gênese do próprio Parque Una, que é onde está a Casa Una. Ele vai ter continuidade como a Rua Acalmada no Parque Una, né? Então, ele já vai por si só ser um eixo bem marcante, e essa avenida ela já traz uma vitalidade que vem do bairro Jardim Aquários, na direção do bairro Parque Una. Então, isso já por si já geraria uma localização estratégica, né? Já seria uma localização de muito interesse. A gente está também no vértice onde inicia o parque, né? Que é o maior equipamento público que a gente vai ter na redondeza. E a gente tem uma orientação solar também muito nobre, voltada para o oeste, que é o sol poente na serra, que é uma paisagem que vai ser muito marcante também. Então, são muitos fatores que são favoráveis para esse terreno realmente ter uma característica muito particular. Então, faz total sentido ele ser o primeiro lançamento que vai carregar a identidade desse bairro, que vai comunicar e mostrar, né, o que veio, essa arquitetura que está sendo trazida para São José, e também essa vida urbana, antes de mais nada, né? E aqui veio o próprio Parque Una também, né? Porque é difícil até de explicar para as pessoas o que é o Parque Una. O Parque Una eu acho que é uma coisa que tu não consegue explicar sem vivenciar, não consegue explicar muito bem o que é a energia desse lugar. E o que eu mais escuto, inclusive, das pessoas que vão visitar o Parque Una Pelotas, por exemplo, é: não parece que eu estou no Brasil. Então, eu acho que isso é uma coisa que, com certeza, a gente vai potencializar muito aqui em São José dos Campos, em outra escala, sem dúvida. E esse terreno, com todos esses atrativos que o Pedro estava falando, só poderia ser ele mesmo a porta de entrada desse grande projeto que vem por aí. E ao mesmo tempo que tem essa percepção de que não parece que estamos aqui, o projeto em si traz tanta referência a justamente esse local, né? Então, a gente trouxe para a própria leitura da arquitetura como se ele fosse uma topografia construída, como se ele fosse uma extrusão vertical do parque, que fosse o próprio parque, olhando para a Serra da Mantiqueira, que também é uma característica do local. Então, a nossa referência é realmente a localidade que a gente está inserido. Então, eu acho que vai numa linha até da gente dar um outro significado para esse aqui, né, que as pessoas acham que não estão aqui, que estão em outro lugar. Eu vou dar um spoiler aqui. O edifício tem 3 subsolos. E ali estão os carros. Não vai ter carro visível em nenhum plano. Nós sabemos que muitos projetos têm carros no térreo, segundo, terceiro pavimento, porque é mais caro escavar do que construir no térreo ou para cima. Por que os projetos da Idealiza, no Parque Una, elaborados pela Idea 1, trabalham com subsolos e preservam os térreos e os sobressolos da presença de veículos? Eu acho que essa abordagem ela parte do entendimento do quão caro é o térreo, né? O quão importante é o pavimento térreo, que está conectado com o movimento da rua. Caro no sentido econômico ou no sentido urbanístico? Importante. E pode custar caro também, tu abrir mão de todo esse potencial que ele proporciona, né? A gente conseguir trazer o público, criar trajetos e conectar com a rua e criar vitalidade. Então, quando a gente fala que um projeto ele depende da localização onde ele está para ele ser valorizado, a gente tem que também levar em consideração o poder que o projeto tem de transformar essa localização.
Então, eu acho que o Parque Una carrega muito essa premissa, né? A gente não está se inserindo num destino já pronto, a gente está também criando esse destino. E o Terra é o lugar onde isso acontece, né? Onde a gente cria esse espaço que vai ser algo muito particular, muito único ali. E também uma das premissas do Parque Una é trazer muita diversidade, né? Tanto diversidade de uso quanto diversidade de escala, diversidade em geral. E a gente aproveita o térreo para trazer também essa multiplicidade de atividades, onde a gente vai ter os térreos comerciais, com loja, com ativação, com vitalidade, o que gera muito mais segurança, o que gera vida de rua, convivência, encontros. E a gente vai ter, ao mesmo tempo, o edifício residencial acontecendo em cima. Então, essa dinâmica que a gente vai ter acontecendo no térreo é importante para o bairro, é importante para as pessoas também e para essa vitalidade. Me contou um passarinho que, como nós temos quarteirões grandes e é muito importante para os pedestres se deslocarem de forma eficiente, ouvi dizer que esses térreos são permeáveis aos pedestres, cruzando os quarteirões. Vocês podem falar um pouco mais sobre isso? Eu penso que, de novo, né, a gente tem nos Parque Unas, aqui em São José dos Campos também, essa importância dos espaços públicos, dos momentos, dos locais de encontro, dos locais de convívio. Quando eu falo no espaço público, eu estou falando de um espaço de convívio, né? No caso ali seria um espaço privado de uso público. E justamente uma coisa que eu acho incrível dos bairros planejados é que o incorporador ele poderia usar o lote de uma forma, explorar o lote de outra forma, não integrando tantos espaços de qualidade para a cidade, mas ele abre mão de construir, digamos, naquele espaço, de construir mais naquele espaço e de trazer espaços de uso público de muita qualidade. Então, esses espaços são importantes para gerar essa permeabilidade, essas conexões que você está falando, de repente poder diminuir algumas distâncias de percurso, ou de poder me aproximar de um lugar, de uma loja que eu quero descer mais rapidamente, mas principalmente de trazer qualidade urbana, de trazer espaços de convívio e de convivência, de encontros de pessoas, que é o que faz a cidade ficar interessante e atrativa. Os apartamentos, as pessoas querem saber, são de um dormitório, 2, de 3, como são? 2 suítes, 3? Então, vista para o parque, não? A gente, de novo, né, trabalhando com essa ideia de diversidade, a gente também traz, nesse primeiro lançamento, uma diversidade de produtos. Então, a gente tem apartamentos de 1 dormitório, de 2 dormitórios, tem mais de uma tipologia de apartamentos de 2 dormitórios, tem apartamentos de 3 dormitórios, com mais de uma tipologia de apartamentos de 3 dormitórios também. Mas eu diria que o mais importante é a qualidade e ambiência que esses apartamentos vão ter. A gente está trabalhando com todas as unidades com janela piso-teto, tanto nas salas quanto nos dormitórios. Isso amplia muito a iluminação dos apartamentos, a ventilação dos apartamentos, a exploração da vista, a amplitude do horizonte, essa vista que o Pedro estava falando da Serra da Mantiqueira, do pôr do sol maravilhoso que a gente vai ter. A gente está trabalhando com varandas nas unidades, com abas também. A gente tem apartamentos voltados para norte, para noroeste, para oeste. Tem abas que expandem essa visual também, mas ao mesmo tempo fazem uma proteção solar que gera melhor conforto térmico para as unidades. A gente está trabalhando com janelas, essas piso-teto que abrem totalmente. Na frente a gente tem uma espécie de janela-balcão, onde a gente vai ter um peitoril que transforma aquela janela quase numa sacada. A gente tem floreiras que trazem biofilia e que ao mesmo tempo trazem essa coisa boa de trazer uma vegetação para dentro da própria casa, né, que expandem essa ideia do parque. Então, são atributos muito especiais e muito valorizados, tanto pela arquitetura quanto pelo usuário. Então, é um edifício que, tanto pela qualidade espacial, pela qualidade arquitetônica e dos materiais, ele tende a perdurar bastante aí. Até complementando esse ponto da resposta do edifício no tempo, né, para os moradores, a gente, nessa estratégia de criar essa máscara que vai proteger as unidades da insolação mais severa e vai ter um conforto térmico maior, um desempenho energético maior,
a estrutura ela se comporta como um exoesqueleto, ela sai do interior do apartamento, então ela não vai obstruir a amplitude do apartamento e também não vai impedir a adaptação, né? A flexibilidade da pessoa, daqui a pouco mudou algum cenário da vida dela, ela pode adaptar o apartamento a esse novo cenário. Então isso também dá uma qualidade mais perene aos apartamentos, né? Eles vão atender as necessidades dos usuários por mais tempo. Eu vou fazer uma pergunta para a Cris e uma para o Pedro. Poderia explicar melhor o que são essas abas? E para o Pedro, qual a importância de um edifício ser atemporal? Essas abas são elementos arquitetônicos que são as lajes dos apartamentos que se projetam além da vedação, além da estrutura, e elas geram como se fossem beirais, né, nas unidades, assim como antigamente as casas, a gente tinha os alpendres, as varandas, que geravam essa sensação de bem-estar, de aconchego, de ter essa projeção acima do teu assim, da tua cabeça, que dá ao mesmo tempo uma transição interior e exterior. Ela também consegue proteger bastante da insolação, porque à medida que ela se projeta além, né, da esquadria, o sol ele tem um ângulo que ele vai entrar de fato na unidade só depois de um certo horário, muito mais para o final da tarde do que seria se a gente estivesse diretamente na fachada pegando essa insolação. Então ele é um elemento de estética, um elemento de conforto ambiental para quem está dentro da unidade e de conforto emocional também, que ela remete um pouco a essas varandas, esses alpendres. E dá para se dizer que protege um pouquinho da chuva também? Totalmente. Com Fica mais certeza fácil de limpar o vidro? Não, a pessoa com certeza ela vai poder sair de casa e sem uma preocupação muito maior se vai chover, se não vai chover, porque se chover e ela estiver trabalhando, estiver na rua, não vai tocar, uma chuva tocada dentro não vai entrar na casa dela, ela vai ter uma preocupação a menos. E que dimensões tem essas abas? A partir da nossa parede interna ali do ambiente, 1,20 m ela se projeta. Então, as pessoas terão 1,20 m de aba, gerando essa proteção de incidência solar e da chuva nas suas janelas, esquadrias, piso-teto, com guarda-corpo, floreiras e visuais para a Serra da Mantiqueira, seria isso? Só isso, nada mais além disso. E a temporalidade, Pedro? A gente entende que a gente tem que capturar daquele projeto, naquele local, qual seria a linguagem que mais se adequaria a ele, né? Então, para a gente conseguir ter uma resposta também pertinente no assunto da linguagem arquitetônica, né? Também no assunto da materialidade. E a gente sempre procura trabalhar com os materiais que são, digamos, que são genuínos, né? Então, o próprio concreto aparente, ele é o próprio concreto à vista, e também os materiais que remetem às pedras naturais. Então, a gente trabalhar com texturas que remetam a essa linguagem mais mineral que o edifício vai ter, até por ele ter essa intenção de ser uma extrusão do chão, né, do próprio parque, do próprio bairro, da própria ambiência da rua. Eu acho que ele também tem que ser feito assim de materiais que sejam naturais. Então a gente consegue trazer uma apreciação mais ampla também do projeto, porque quando a gente também traz a vegetação para a fachada, como é o caso nos pavimentos inferiores, que a gente tem floreiras, a gente sabe que o gosto pela vegetação ele não é conversa de arquiteto, né? Eu acho que todo mundo aprecia um bom paisagismo ou uma área mais arborizada, então isso vai trazer mais conforto também, não apenas fisicamente falando, por ser uma barreira a mais que vai trazer esse conforto térmico, mas também no aspecto mais subjetivo, assim, tu ter vegetação no teu entorno sempre te traz mais bem-estar, né? Quando a gente fala de atemporalidade, se a gente for fazer um paralelo com a moda, por exemplo, a gente tem peças no nosso guarda-roupa que são clássicas, que a gente sabe que a gente pode investir naquela peça, que o retorno vai valer, porque ela nunca vai sair de moda, ela nunca vai ficar datada. Uma boa camisa branca, uma alfaiataria. Então, para nós, a atemporalidade na arquitetura é isso também, é tu saber que tu vai estar fazendo um investimento em um projeto, num edifício, que ele não vai ficar datado com uma coisa daquele tempo. Ele vai perdurar, ele vai ser mais atemporal e o investimento vai valer a pena. Vocês poderiam falar um pouco sobre a volumetria do prédio, como ele é? A ideia da volumetria da torre, ela, dentro desse contexto de que ela é uma extrusão do parque e que ela é uma resposta
ao local que ela está inserida, ela deveria adotar uma composição orgânica. Então a gente entendeu que ela não ia ir na linha do rigor, da simetria, e sim uma composição com uma aparência mais natural. Então a gente tem essas praças suspensas num arranjo assimétrico. Então ela é como se fosse uma pedra esculpida, como se fosse uma raiz que cresceu. O projeto ele subverte uma lógica que a gente costuma adotar nos projetos de edificações verticais, que é a contraposição de base versus torre. A gente dissolve essa abordagem desde o ponto de partida. Então, o que é contraposição de base versus torre? Como se a gente tivesse todo o uso coletivo na base e a torre é composta apenas de apartamentos de uso privativo. Então quer dizer que as áreas comuns não são só na base, elas estão espalhadas pela torre, é isso? Sim, da mesma forma que a ideia conceitual do projeto é ser uma extrusão do parque, no topo dessas extrusões que a gente está erguendo, né, a gente está criando praças, espaços de convívio, espaços de áreas condominiais, né, fruição dos moradores, e também oportunizando vistas a todos os apartamentos que vão valorizar todos eles, né? Então, democratizando as melhores visuais e também, inclusive, a cobertura é mais uma dessas sucessivas praças que a gente vai gerando na volumetria do edifício. Nós temos praças em diferentes andares do prédio, seria isso? Espaços de convivência, sim. A gente tem espaços de convivências em diferentes níveis, né? Com diferentes funções. Sim. Vocês lembram em que andares estão essas áreas comuns, essas áreas de convivência, essas praças? A gente foi entendendo, assim, à medida que a gente ia criando esses intervalos com espaços de convívio, qual era a vocação de cada um deles, né? Então, no 7º pavimento, mais na proximidade da rua, a gente propôs atividades mais de bem-estar e movimento. Então, a gente tem ali uma academia, temos também uma piscina na área externa. Então a gente tem mais uma dessas subtrações da volumetria. Temos uma piscina na área externa no 7º andar? No 7º andar. Então, da onde a gente consegue também visualizar bastante de perto, né, toda a ambiência do parque. Então, como se fosse uma continuidade visual. Assim, a piscina tem vista para o parque? A partir do deck a gente vai conseguir visualizar, né, então todo o parque. Então a ideia é que seja que essa área esteja bem conectada com o parque, com a rua, mas essas atividades mais dinâmicas. Então, no 15º pavimento, a gente cria uma praça mais voltada para as facilidades cotidianas e também para a gente conseguir criar um espaço que as pessoas possam tomar um ar, enfim, que é uma praça externa com coworking e um espaço de kids também de apoio a esse coworking. Então, digamos que a gente está num gradiente do movimento da rua até o contemplativo da vista, que seria então no 27º pavimento, a última dessas praças, que a gente vai ter um espaço mais de convívio, né? Então, que todos os moradores vão ter acesso, então a visual mais alta, então a visual que vai ser mais impressionante, naturalmente, porque a gente está falando de 27 pavimentos, né? No 27º andar, no último, ao invés de ter uma cobertura, então, tem uma área comum para as pessoas convidarem seus amigos e todos, independente do andar que morarem, vão ter acesso à vista que alcança o horizonte? Acho que é uma abordagem bem favorável assim, para as unidades, a gente pensar que o último pavimento, ao invés de valorizar apenas quatro unidades que seriam cobertura, a gente democratiza esse acesso à cobertura do edifício e a essa vista ampla e valoriza todas as unidades, né? Então, todos os apartamentos, inclusive os que estão nos pavimentos mais inferiores, podem usufruir dessa vista ampla e restrita para a serra, para a cidade. Qual a importância de trabalhar com prédios com volumetrias diferentes e pensar nessa composição e não só na eficiência do projeto em si? Eu acho que é importante também trazer que esse arranjo mais diverso das tipologias ele foi pensado com muito critério. Então, a gente procurou trazer as melhores tipologias, as maiores tipologias em metragem, para os locais mais nobres também, para tirar o maior partido possível dessas visuais, dessas orientações solares. Então, os apartamentos norte vão ser bastante privilegiados, né, pela vista que eles têm também na metragem. Os apartamentos que estão na esquina, eles vão ter um grande benefício também de ter essa esquina aberta, que vão olhar para o parque, vão olhar para o horizonte. E também a gente, à medida que tem
pavimentos mais altos, a gente vai ter também unidades que têm um atributo a mais, né, de produto. Então, essas unidades também foram potencializadas. Então, a gente foi dando respostas de tipologias com mais atributos conforme a posição que elas estão dentro desse ecossistema de produtos diferentes que a gente tem no projeto. E também, dessa forma, os públicos diferentes também se organizam dentro desse gradiente, né, das unidades que são mais dinâmicas, talvez apartamentos um pouco mais compactos, mais na proximidade da rua, até apartamentos mais família, mais próximos das alturas, né, da cobertura, com metragens maiores. Então a gente conseguiu organizar esse quebra-cabeça de uma forma que cada oportunidade seja a melhor aproveitada possível. E dentro dessas oportunidades a gente ainda tem alguns diamantes no projeto, que são os gardens. São apartamentos que são coberturas suspensas, horizontais, que tem terraços. Então tem uma variedade interessante. Em mais de um pavimento? Sim, a gente vai, a cada momento que a gente escalou nessa volumetria orgânica, a gente tem a oportunidade de criar praças suspensas, né, áreas condominiais, e a gente também tem a oportunidade de criar apartamentos garden. Então a gente intercalou, né, essas duas situações que a gente vai ter atípicas, que são as áreas comuns e os gardens, áreas comuns e gardens, até chegar no cume da montanha, digamos. Agora uma pergunta bem pessoal para vocês. Pedro, se tu fosse escolher o apartamento para tu morar nesse primeiro empreendimento, qual seria a planta, o andar e a vista? Eu acho que fica fácil responder, né? A gente tem os apartamentos... Vamos ver se o Pedro vai fazer um investimento grande ou pequeno. É que se tá me oferecendo um apartamento, eu vou do 23º ao 27º, a gente tem tipologias que tem 140 metros quadrados e elas têm 3 suítes bastante bem configuradas, assim. E também uma cozinha gourmet e uma sacada bem ampla. Para mim não estaria nada mal. Eu pegaria o mesmo, só que na posição norte-oeste. Então, o Pedro e a Cris querem os maiores apartamentos, vamos nos ser andares vizinhos mais altos e serão vizinhos no mesmo pavimento tipo. Como é que vocês se sentem a apresentar um projeto como esse em meio aos colegas arquitetos? Não os da Ideia 1, mas aqueles que disputam o mercado com vocês e trocam ideias. Vocês se sentem orgulhosos do projeto? Eu tenho bastante orgulho do projeto, porque eu acho que a gente conseguiu dar uma boa resposta de arquitetura a uma situação muito particular, com muitas complexidades. Então a gente conseguiu encontrar clareza dentro dessa situação complexa que a gente quis responder, né? A gente também criou um problema complexo para si, que é uma torre com uma volumetria arrojada, que comunicasse tudo isso que a gente quer comunicar. Mas dentro disso a gente encontrou ordem, clareza e conseguiu também dar identidade para a torre, né? Eu acho que ela tem força, ela tem uma linguagem bem clara, assim. Eu também com certeza tenho bastante orgulho. É um projeto que a gente consegue explorar nele muitas das coisas que a gente acredita. Os primeiros pavimentos, a gente tem uma composição com mais floreiras, com uma marcação bem clara dessa base. Depois a gente vai subindo e vai tendo essas variações de volumetria que o Pedro falou. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem essa dinâmica de volumetria que faz o projeto ficar tão especial, a gente tem muito rigor e muita racionalidade, que é um contraponto muito interessante entre o orgânico e o racional. E também, assim, acho que é uma coisa que é um potencial grande do projeto, são as soluções de planta. Então, a gente tem muitas variações, mas todas elas muito bem resolvidas, muito estudadas. Então, é um projeto que ele está muito bem pensado em todos os âmbitos e gera, assim, bastante orgulho. Obrigado, Pedro, Cris. Foi um prazer estar aqui com vocês. Logo, logo apresentaremos o primeiro projeto do Parque Una São José dos Campos. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu.